E aí, minha gente, vamos falar um pouquinho sobre a criação. E aí tem, por exemplo, a ideia, né, do livro de Gênesis, falando sobre Deus ter criado, né, os céus e a terra. Não há uma preocupação de mostrar a existência de Deus. E em relação à questão da criação, a gente percebe que assim, Deus cria tudo a partir do nada, mas não chega a dar detalhes de como ele criou. E aí, algumas observações que a gente vai ter aqui é o seguinte: o relato de Gênesis é estruturado de acordo com um período de 6 dias, definidos mais detalhadamente pela expressão repetida houve tarde de manhã. O padrão de 6 dias de trabalho, seguido de um dia de descanso, serviu de modelo para o princípio do sábado, ensinado posteriormente em Êxodo 20, versículo 8 a 11. O relato não foi escrito por uma pessoa com uma visão científica moderna, é bom lembrar disso. Lembra que eu falei? A época de lá e a época de cá. A luz é criada no primeiro dia, e, no entanto, o Sol, a Lua e as estrelas que iluminam o nosso planeta só são formados no quarto dia. E a Lua é chamada de luzeiro menor, quase certamente o autor não sabia que a Lua apenas reflete a luz do Sol. Então, aí alguém vai de repente pegar, mas a Bíblia não é a palavra de Deus, não sei o que lá. O cara que está escrevendo, ele não é cientista. Ele está escrevendo a partir da visão que ele tem da realidade. E até a gente que acha que tem uma determinada ideia, a gente só tem uma ideia porque a gente aprendeu no banco da escola. A gente não tem essa ideia por conta própria. Ainda tem isso. E se de repente o pessoal da teoria da conspiração aí da Terra plana tiver certo? Mas estou brincando. E aí, nesse caso, é bom não entrar nesse assunto não, que esse assunto da discussão. E aí, o relato bíblico da criação gira em torno da Terra. A ênfase não é sobre o espaço. Até porque a ideia não é falar sobre o relacionamento de Deus com os ETs. É de falar do relacionamento de Deus com a gente. Né? Então, o foco é a gente. E aí, por exemplo, no meio... A criação das estrelas é descrita menos de meio versículo em Gênesis 1:16, e fez também as estrelas. Cerca de 6.000 estrelas são visíveis a olho nu, e, no entanto, dentro do universo observável, calcula-se que há aproximadamente 100 bilhões de estrelas apenas em nossa galáxia e 100 bilhões de galáxias. Então, só para ter mais ou menos uma ideia de que, assim, se Gênesis fosse se preocupar com isso, não seria um livro que falasse das origens, né? E sem falar que Gênesis não se detém especificamente na origem do planeta, mas fala sobre a aliança de Deus com o homem, que é um negócio muito mais longo. Você pode reparar, a criação é coisa de 2 capítulos, né? E os outros, né? Então é bom a gente ter essa noção. E aí, o escritor evita mencionar Sol e Lua pelo nome, talvez em vista da adoração a esses corpos celestes, que era uma prática amplamente difundida entre as nações de Israel. Você pode reparar que fala o luzeiro para o dia, o luzeiro para a noite. Por quê? Pela compreensão de que, assim, não vamos dar nome a nada, porque senão pode parecer que a gente está confirmando, né? A gente pode estar confirmando essa ideia, né? Disso, porque não rolou um tramanaia nesse lugar, hein? Pelo amor de Deus, gente, ninguém passa mal, não. E aí, nesse caso, né, a ideia, né, de que não, pelo amor de Deus, eu não vou me perdoar, gente, que isso? Aí, quanto a essa questão de, assim, havia cultura na época, né, de adorar os corpos celestes. Então, o que você percebe em Gênesis? Uma dica, olha só, Deus é maior do que os outros deuses, porque foi Deus quem criou esses corpos celestes, né? Entende o negócio? Né? E assim, Deus se agradou da criação, viu Deus que tudo era bom, repetida 6 vezes. Gênesis 1 termina declarando que viu Deus tudo que fizera, e eis que tudo era muito bom. E aí, a gente, por exemplo, vai reparar, né, que Deus é o Criador, não é parte da sua criação, né, mas ele é separado dela, e os seres humanos são considerados o quê? O ápice da criação de Deus. Todas as criaturas, somente os seres humanos são feitos à imagem de Deus, à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 2, versículo 4 a 25, fornece mais detalhes da criação direta, especial e pessoal dos primeiros seres humanos. O homem foi feito do pó da terra e a mulher foi feita do homem.
né? E o capítulo 3 de Gênesis afirma que a morte entrou no mundo em decorrência do pecado dos primeiros seres humanos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas relacionadas aqui ao texto da criação. Por exemplo, a localização dos rios mencionados em Gênesis 2. Uma possível solução baseada na identificação dos rios e lugares conhecidos na antiguidade. Para alguns, o dilúvio de Noé alterou a geografia da Terra de tal modo que não é possível fazer uma comparação direta com suas características hoje. Então, digamos, por isso que vai ter rio que vai ser mencionado e que a gente conhece, e vai ter rio que vai ser mencionado e que a gente não conhece. E diante, por exemplo, dessa situação, né, o que dá para se imaginar, né? Quando você olha para a região, né, dali da Mesopotâmia, né, você vai verificar que há uma narrativa, né, de vários povos, de várias culturas, de que para aquele lado lá está o berço da humanidade, né? Então, assim, o que acontece é que várias narrativas, além da bíblica, né, vão traçar alguma coisa nesse aspecto. A questão é que, como estamos dizendo, né, eles não estão falando de história como nós falaríamos de história. É como, por exemplo, eu estava dando uma aula sobre a obra Lucas Atos, né, no outro seminário, e que, assim, no caso do Evangelho, há uma ideia clara, né, dos pesquisadores de que Lucas pegou a informação emprestada de Marcos. Mas e as outras fontes? Não se sabe direito quais são essas outras fontes. Por quê? Porque o trabalho de Lucas, embora ele tenha pesquisado, ele não fez com notas bibliográficas como você vai fazer na sua monografia. Ou já está fazendo, né? Eu não sei qual é a situação. Já está fazendo a sua? Poxa, depois eu quero ler, tá? Ainda é sobre o Ministério Pastoral Feminino, né? Então, eu quero ler. Que, se puder, transforme em livro. Porque eu não vejo livro sobre esse assunto. Aí, em relação a isso, você vai ser o quê? Crescimento de igreja, Marcelo? Crescimento de igreja? Não. Aí, nesse caso, né? Não, porque eu quero aprender isso também, né? E a igreja dos 8%. Aí, o que acontece? O Vinícius, ele vai ensinar a gente como é que faz para ter um ministério glorioso, né? Isso que ele falou que a minha questão não é o ser pastor, é o bairro onde eu sou pastor, entendeu? A questão é você ter visão. E aí, nesse caso aqui, né, por exemplo, pegando algumas considerações cronológicas, a questão de quando Deus criou o mundo não é tratada de forma explícita pelos escritores bíblicos. Ao contrário, por exemplo, da data fornecida para o Êxodo em 1º livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. Ao longo dos séculos, os estudiosos somaram os números dados nas listas genealógicas do livro de Gênesis e propuseram várias datas. A mais conhecida é 4004 a.C., proposta por James Ussher, que viveu entre 1581 e 1656, arcebispo de Armagh, em sua obra. Esse método é suscetível a várias críticas, das quais comentaremos a seguinte. O escritor de Gênesis fornece duas listas com a linhagem dos descendentes de Adão a Noé, Gênesis 5, e de Noé a Terá, o pai de Abraão, Gênesis 11. As duas listas apresentam 10 gerações, sendo que o último patriarca de cada lista gerou 2 filhos, Sem, Cã e Jafé. No caso de Noé, em Gênesis 5:32, e Abrão e Naor e Arã, no caso de Terá, em Gênesis 11, versículo 26. Ao que parece, o escritor tem em mente não apenas considerações cronológicas, mas também esquemáticas, como é certamente o caso da genealogia de Jesus, que aparece no início do Evangelho de Mateus, que se divide em 3 conjuntos de 14 gerações. Então, parece que a ideia não é dizer quanto tempo tem a Terra, mas a ideia é dizer o seguinte: quem veio de onde, quem veio de quem, né? Aquela coisa mais relacionada à herança, né? De eu tô aqui, de onde vim, quem sou, né? É uma coisa mais, por que as coisas são como são? É uma coisa mais ou menos assim. E não necessariamente, olha, vamos aqui escrever Gênesis para mostrar a datação da Terra. E aí, às vezes, o cara aqui, nos dias de hoje,
ele quer pegar esse negócio, quando a Bíblia é livro de fé. A Bíblia não é livro de ciência. Então é bom a gente perceber que assim, há essa diferença aí. E aí, uma outra situação, né? Por exemplo, de acordo com uma abordagem estritamente cronológica dos dados, todos os patriarcas que aparecem na lista de Gênesis 11 ainda estariam vivos quando Abraão completou 50 anos de idade. E Éber seria contemporâneo de Jacó, né? Porque acontece, lembra? O pessoal vivia 900 e poucos anos. Então, ou seja, estava todo mundo junto aí. Deu para entender? Sabemos que a locução "foi pai de" é usada por vezes em referência a alguém que é um antepassado mais distante. Um clássico é Mateus 1,8, onde Jorão, apresentado como pai de Uzias, era, na verdade, seu tataravô. Então, é aquele caso, você é filho de Jeroboão. Não quer dizer necessariamente que você é filho biológico direto de Jeroboão, mas quer dizer que você é descendente de Jeroboão, né? Então, aí às vezes a pessoa assim, ela vai tentar pegar alguns caminhos assim e vai acabar se perdendo. E tudo por quê? Porque quer dar provas científicas, né, de questões de fé. E assim, fé a gente crê. A gente usa a ciência para a gente se orientar. E não porque a gente quer provar alguma coisa para alguém. É bom a gente ter esse cuidado, né? E aí, em relação à questão do Jardim do Éden, Gênesis 2, versículo 8, afirma que o primeiro lar de Adão e Eva era um jardim no Éden na direção do Oriente. Gênesis 2, 10 a 14, situa o jardim junto à nascente de 4 rios. Sabemos, por outras passagens da Bíblia, que o terceiro e o quarto rio são o Tigre e o Eufrates, que nascem na região norte da Turquia e atravessam o Irã, desembocando no Golfo Pérsico, no Antigo Testamento. Cuxi normalmente denota o Egito ao sul de Assuã e o Sudão até Khartum, de modo que o rio Gion seria então o Nilo. O rio Pison, que atravessa Avilá, talvez fosse um rio pré-histórico da Arábia que desembocava no Golfo Pérsico. Avilá, que era conhecida por seu ouro, talvez seja Halan, ou Haulan, uma região no oeste da Arábia, onde esse metal era abundante. É estranho o rio que cortava o Éden se dividir em 4 braços que constituem rios tão diferentes quanto sugeridos acima. Talvez a geografia tenha sido alterada consideravelmente pelo dilúvio no tempo de Noé, e, portanto, não seja possível fazer uma comparação direta com as características geográficas da região nos dias de hoje. Então, aí eu não sei se dá para perceber que, assim, às vezes a pessoa ela vai tentar pegar algumas questões de exatidão, quando o mais importante é se deter na narrativa. A narrativa é o mais importante. Até porque, primeiro, mesmo que a gente quisesse, quantos de nós vai fazer um trabalho de Indiana Jones para encontrar esse rio? Entende? E assim, e às vezes o pessoal fica desesperado com isso, como se a fé deles dependesse disso, né? E assim, eu entendo que a gente crê porque Deus transformou a nossa vida. E aí, pegando a questão de histórias mesopotâmicas da criação, o relato da criação em Gênesis é comparado por vezes com a história da criação da antiga Mesopotâmia, o atual Iraque, né? No épico de Atrahasis, né? Em 1635 a.C., a deusa mãe, Mami ou Nitu, com a ajuda do deus sábio Ea, criou os seres humanos a partir de uma mistura de barro com o sangue de Al-Ilu, um deus que havia sido assassinado. Enuma Elish, né? Oi? Porque, como eu posso dizer, a gente tem uma ideia metafísica de deuses, né? Mas, assim, se você pegar mitologia como a nórdica, né? Se falar de Xangô, o pessoal pode falar tá amarrado, né? Falar Thor é tranquilo. Thor a gente vê na televisão, a gente vê filme, torce por ele, as crianças têm bonequinho, é tranquilo. Xangô é que é o problema. E aí, nesse caso, não é porque é preto, nada a ver. Isso aí é o povo que inventa. Mas aí, nesse caso, por exemplo, as divindades, né, no conhecimento geral, geralmente elas assim, elas têm questões praticamente hormonais como nós, né? Por exemplo, Zeus era pai, né? Lembra do mito do boto cor-de-rosa aqui no norte do Brasil, né? O camarada vem, banca o boto, vai lá, cata a mulher, depois some, dá um mergulho de novo, beleza, né? Não precisa sustentar ninguém, ô maravilha, né? Então, aí nesse caso,
né? Por exemplo, a gente tem uma ideia de um Deus que, assim, é invisível, é metafísico. Então, a gente, às vezes, pode comparar a divindade, né, do Antigo e do Novo Testamento com as outras, né? Como, por exemplo, as divindades afro, que se manifestam nos cultos afros, elas, por exemplo, têm aquele negócio, né, de relação sexual, de oferenda, de comida, de cachaça, esses negócios todinho. Então, aquele caso, assim, como é que eu posso dizer? A nossa compreensão de divindade, ela é diferente, porque a gente entende alguém que não é material, é espírito, né? Não morre, não nasce, né? E assim por diante. No caso de outras divindades, já é uma outra situação. E aí tem uma outra narrativa, né? Uma outra história da criação chamada Enuma Elish, que é um épico babilônico redigido, em 1200 a.C. E nesse período, a partir de fontes mais antigas, narra como o deus Marduk usou o sangue de Kingu, o líder perverso dos deuses inimigos, que havia aniquilado para criar a humanidade, com a ajuda de Ea. As únicas semelhanças entre Enuma Elish e Gênesis são a menção do abismo, a separação entre céu e terra, o elemento divino presente nos seres humanos, o descanso divino depois da criação e a incumbência dos seres humanos de lavrar a terra. Paralelos muito mais próximos podem ser traçados entre Gênesis e diversas histórias mesopotâmicas de dilúvio. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, a gente tem coisas desse tipo, né, em várias narrativas. Aí eu volto a dizer, né, aquele caso assim, se o que está sendo registrado, né, de alguma forma é algo compartilhado com nações diferentes, de credos diferentes, não é um negócio para você pelo menos ter um pouquinho de consideração e pensar assim, pô, esse negócio não veio do nada? Eu não sei se deu para entender. Fala, Marcelo. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Não sei se vai conseguir. Não sei, é sobre criação, é sobre dilúvio, sobre Gênesis, ou é sobre homens de preto? Se for... É sobre arqueologia. Eu queria saber sobre os dinossauros. É desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Tinha que ser. Né? E assim, eu pelo menos, Marcelo, eu não sou daqueles que vai dizer que os dinossauros não existiram. Eu não vou dizer isso, né? Até porque assim existem ossos aí, né? E ossada grande, né? Tem ossos por aí. E a questão, eu não sei se eles eram como os elementos gráficos nos mostram, né? Porque o camarada encontra um dente e constrói, né, tudo. Então, assim, eu não sei se é desse jeito, mas, assim, eu acredito que existiram seres, né, com uma constituição genética, né, correspondente à época de então, com a atmosfera de então, com o ecossistema de então, né? Eu acredito que isso aconteceu e eu entendo que assim a Bíblia fala, né, sobre Deus criar seres humanos, né, e seres grandes, seres pequenos, seres que rastejam, né, seres que voam. Então, e detalhe, por exemplo, a gente vê morcego como mamífero. A Bíblia não vê morcego como mamífero. Então, assim, às vezes a nomenclatura que se dá a um animal não é como a nomenclatura que o nosso tempo chama. Então, eu entendo que, assim, para mim existiu. Eu só não sei se é como disseram. Não sei se é no tempo que disseram. Até porque, assim, é um tal de bilhões para cá, bilhões para lá, bilhões para cá, sendo que, assim, ninguém viu quem acendeu o fósforo dessa explosão, né? Então, eu prefiro ficar mais na minha, nem dizer que não, nem dizer que sim, né? E eu entendo que a narrativa da criação não está preocupada com especulação. Ou seja, a gente tem os ossos aí. E aí a gente conversa com a ciência sobre isso. Em relação à questão da criação, é o seguinte: Deus, né, preparou o mundo para a gente desfrutar dele e cuidar dele. Só que justamente nós que ele criou para isso, nós somos aqueles que destroem. Né? Então, não é o leão marinho, né? Não é o urso panda que destrói o planeta. É justamente aquele que Deus colocou para cuidar do planeta,
que tem consciência de existência, consciência de morte, né? Consciência, né, de que, assim, vai ficar complicado se a gente acabar com esse planeta aqui, para a gente viver depois. Mas, né? E aí... Posso seguir? Então tá beleza. Então, a gente, pelo que eu vejo aqui no tempo, a gente ainda tem como falar um pouquinho sobre dilúvio, né? E aí a gente vai bater um papo sobre isso. E se puderem, anota aí, pode ser até no celular de vocês, Enuma Elish, que vocês encontrem o texto, né? Quem encontrar o texto primeiro, posta no grupo do seminário para a gente dar uma lida, tá bom? Enuma Elish, Enuma Elish. Isso. E de escola, N de navio, U de uva, M de mãe, A de amor. Já foi? Então beleza. Então tranquilo. Aí pega pra gente postar lá no grupo. Tá legal? Então vamos agora falar de dilúvio, mas no próximo vídeo. Solta a vinheta.